Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu fiz a resenha da base em pó da Dior, né? A Forever Velvet. Forever Natural Velvet, né? Essa base, quando eu comprei, eu li sobre ela, dizia até corrigir melasma e que tinha alta cobertura. Porém, na resenha das primeiras impressões, eu não gostei dela, né? Para ser sincera para vocês. Não pela... Ela tem uma aparência bonita, mas ela não cumpre o que ela promete, entendeu? Então, eu fiquei até meio sem graça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar ela com uma outra que eu tenho, da qual eu gosto muito, né? Eu tenho Shiseido, tenho a Kari, tenho a da Chanel. A que menos tem cobertura é a da Chanel. A da Shiseido tem uma alta cobertura, da Fenty também tem uma alta cobertura, né? E elas nem prometem isso, tá? Né? Aí eu me decepcionei muito com essa base, entendeu? Se ela não prometesse tanta coisa, né? Inclusive ela é recheada de skincare, né? Na descrição dela. Por isso me interessei muito. A minha cor é a 2N, como eu tinha mostrado a vocês. É um estojo belíssimo, tem refil, tá? E eu fiquei muito decepcionado. Ela não entregou nada do que ela prometeu. Aí o que eu vou fazer? Eu vou estar trazendo eu vou pegar a base da Chanel, que eu acho que tem menos cobertura, para mostrar, para fazer resenha com essa. Se eu pegar da Shiseido e da Fenty, a da Kari e da Sephora, eu vou derrubar essa daqui. Entendeu? Então eu vou pegar da Chanel, que ela é realmente uma base que se diz natural e com pouca cobertura, tá? Se diz uma base realmente em pó, que deixa só a uniformização da pele. Essa deixa a pele muito viçosa, muito bonita, mas ela não tapa nada, pelo menos no meu ver, gente. Eu me decepcionei muito com a resenha dessa base em pó. Eu acho que não vale a pena. O valor dela é R$419, tá? A da Fenty, a da Kari é 4 vezes menos do que esse valor. E vale muito mais a pena, tá? Esse é o que eu achei, tá? Desculpa quem gostou da base. Eu amo os produtos do Dior, tá? Todos os que eu conheci, né? As bases líquidas, as bases cushion, tanto que eu tenho 2 ou 3 da cushion deles. Mas essa aqui, gente, infelizmente, ó. Aí vou pegar a da Chanel pra gente comparar, fazer uma pele, pra mostrar a vocês que vai ser a segunda vez que eu vou estar usando, tá? Que eu só usei na resenha, só tive as primeiras impressões, então vai ser uma prova tanto para vocês quanto para mim, tá? Vai ser uma surpresa, porque eu não usei essa base depois, tá? Foi o último, acho que o penúltimo vídeo que eu fiz, mas eu tô intrigada com essa base. Aí eu quero usá-la de novo, comparando com uma outra, tá? Que tem menos cobertura, porque eu acho que isso aqui não é uma base, tá bom? Em pó. Deixa eu pegar da Chanel e vamos comparar. Essa é a base da Chanel. Ela se diz Ultra Le Tint, quer dizer, cobertura não é alta, tá? Essa minha cor é a B20, tá? E ela, eu acho que não tem tanta cobertura quanto as da Shiseido, tá? Eu tenho duas na cor 330 e uma na 270, se eu não me engano, 225. Essa base é muito boa, tá? O estojo é lindíssimo, parece uma carteira, tá? Eu comprei, eu vi... Essa é a mais escura, que eu uso, posso usar como um bronzer, pra tá mostrando a vocês, tá? Deixa eu mostrar as da Shiseido.
E essa é a mais clara, que eu acho que vale super a pena ter, tá? Então, essas são da Shiseido. Usei bastante. Essa é a cor mais escura, que eu uso como bronze, e essa é mais clara. Quando eu quero uma pegada mais firme, só de base em pó. E vamos abrir a da Chanel. A da Fenty não tem, nossa, nem da Shiseido, tem como comparar. Na verdade, nem a da Chanel. Um estojinho lindinho. Essa é minha B20, tá? Tá aqui, ó. O estojo belíssimo da Chanel. Gostei muito de ter comprado ela, ter conhecido. Bem usadinha. Aqui é porque eu usei a esponja molhada, mas eu vou usar com a esponja de normal, tá? Não vou usar essa esponjinha aqui, tá? Que não rolou com essa esponja. Aí eu fiquei muito chateada. Aí vamos nas duas. 2N B20, tá? Chanel, ai, caiu. Chanel e Dior. Vamos lá. Deixa eu pegar que caiu. Sinceridade, fiquei super envergonhada. Porque eu gosto muito da Dior. Aí, ter essa decepção, eu fiquei muito assim... E eu usei o Prime da Dior, tá? E vou continuar usando o Velvet, que é um Prime com cobertura, tá? Esse Prime é lindo, nem vou passar muito. O meu tá acabando, eu não quero que ele acabe, não. Porque tá caro pra caramba. Minha pele tá lavada, tonificada, hidratada. Gente, fiquei tão decepcionada. Passa pouco. Porque esse Prime é muito bom. Não dá nem vontade de parar de passar a mão, de tão aveludado que nossa pele fica. Ai, esse Prime é tudo de bom, gente. Tudo de bom. Eu passo em todo o rosto. De conta. Aí vamos lá. Vou usar minha esponjinha da Mariana Saad, tá úmida, né? E vou passar primeiro a da Dior. Vou tentar, eu não tentei com essa esponja. Essa esponja eu espero que pegue mais. Como ela tá meio úmida, ó, nem parece que pegou nada, tá vendo? Eu não sei porque, gente. O C já tá até saindo. Vamos lá. Passar do lado de cá. Talvez com essa esponja dê um resultado diferente, espero eu. Porque eu não vi cobertura nela, entendeu? Ela não cobriu praticamente nada, mas ela ficou bonita na pele. E a avaliação dela, eu vi que o pessoal super gosta da cobertura. Aí eu me encantei com o skincare que ela possui, né? Com todos os produtos da Dior. E com a avaliação. Vocês estão vendo que eu tô pegando bastante, esfregando bem a esponja para ver se vem produto. Ela, pra mim, ela deixa um viço na pele, uma pele bonita, sabe? Mas cobertura, jamais. Eu usaria ela como corretivo. E aqui tá a aplicação. Com essa esponja pegou mais produto. Se vocês voltarem no vídeo, vocês vão ver, ó. Com a esponja, com essa esponja que eu usei, nem a esponja tava pegando, ó. Sujou quase nada. Ó. Agora eu consegui pegar mais base com essa daqui, mas também eu tô. Tanto que o C já foi até embora, Christian Dior. Ó. Essa é a aplicação dela. Trazendo novamente, né? Vocês podem ver que ela não cobre as olheiras, né? Quer dizer, ela deixa uma pele bonita, um acabamento bonito, uniforme, dá um blur na pele. Mas, pra mim, que tenho várias imperfeições,
e muita olheira, gente, não rola. Entendeu? Aqui, ó, na lente de aumento, pra vocês fica até mais bonito. Agora, pra mim aqui, na lente de aumento, ela tem uma cobertura, mas não é alta, gente. Impossível isso. Tá? Não cobre as olheiras, não. Ó, sem ela, com a base em pó de ó. É gostosa na pele, sensação maravilhosa, mas, gente, não rola. Agora vamos passar da Chanel. Essa é a da Dior. Achei que hoje ficou até melhor com essa esponja aqui. Agora nós vamos pegar da Chanel. Vou tirar a esponja para não cair no chão. E vou virar. Eu usei essa parte, eu vou usar essa parte aqui. Essa da Chanel é uma tinte. Ó aqui, como veio aqui, como veio da Dior, aqui como veio da Chanel. Vocês estão vendo? Por aqui vocês já veem a diferença. Vamos lá. E a da Chanel nem promete cobertura. Ela promete ser um tinte. Ela tem pouca cobertura. Mas viram como é que ela veio? São cores diferentes. Então, uma é 2N, a outra é B20. Mas essa tem menos cobertura do que a da Shiseido, pra mim, gente. E a da Fenty, a cara da Sephora. Praticamente a mesma quantidade. Ela é um mate confortável, como essa da Chanel também. O que muda é a cor. Mas a da Chanel é a mesma coisa que ela. Eu passei bem menos da Chanel. Passei muito mais a da Dior. Mas a diferença delas é a cor. Logo, logo a da Chanel vai se igualar. Tá vendo, gente? Ela não tem uma cobertura alta, não. Como ela promete. Tá? Vi um cabelo preso para vocês verem melhor, para eu passar, porque eu fiquei agoniada com essa base da Chanel, da Dior. Vocês estão vendo? Lado Chanel, lado Dior. São cores diferentes, B20, 2N, porém elas são iguais. Elas não têm cobertura. Tá, gente? Essas bases aqui são bases para você levar na bolsa e dar retox, tá? Mas para quem tem melasma, como ela diz, fazer cobrir e manchas de acne, olheiras, ela não serve, tá? Vou tentar construir mais com as bases. Pegar o mesmo lado. Eu tô apertando bastante. Passar na área das olheiras, que eu acho que é onde mais incomoda a gente. Pelo menos eu, gente, me incomoda demais. Porque eu achei que você pode passar o quanto for, mas ela não acrescenta nada. Dá uma cobertura? Dá. Então, Dior, segunda aplicação. Agora vamos com a da Chanel. A da Chanel, ó, constrói mais cobertura. Não sei se vocês estão notando. Nossa, que diferença. Se eu comparar ela com a da Shiseido, com a cara da Sephora da Fenty, não vai... As cores são diferentes, gente.
Como eu falei, B20 e 2Ns. Mas vocês estão vendo que a da Chanel, ó, com a segunda aplicação, tem cobertura melhor. Não dizendo que a da Dior é uma base ruim, mas ela não cumpre o que promete, que é uma alta cobertura. Tá? Vocês estão vendo? Eu acho que essa base da Dior não tem alta cobertura. Tá? Então, essa é a meu feedback dessa base em pó da Dior. Ela não cumpre o que promete, tá? E essa disse ser um tinte, então, e essa se diz de alta cobertura. Não são. Essas duas você tem que usar com corretivo. Então, essa foi a comparação das bases. Eu queria tirar a prova porque eu não tava aguentando. A da Chanel é mais barata do que a da Chanel e da Shiseido é mais barata do que a da Dior. Tá? Se eu tivesse que comprar e a da frente ainda é mais barata ainda, a da cara é muito mais barata, né? Se eu tivesse que dar dica de qual comprar, se você quer uma marca mais cara, eu compraria a da Shiseido, tá? E se você quer um preço a menos, a da Care ou a da frente, tá? Que você vê cobertura e não precisa estar tacando o produto em creme em cima. Essas aqui é uma base assim, só para você dizer que tá maquiada, tá? Agora eu vou passar um pouco de uma aqui e outra aqui para igualar a cor, tá bom? Aí eu nem vou virar. Vou usar só uma. Essas bases em pó eu gosto muito de ter, porque é uma praticidade. Pra gente que gosta de estar sempre maquiado, é um conforto, uma rapidez, tá? E são bases que ficam na pele. São bases que possuem tratamento, tá cuidando da sua pele. E é muito prático. Entendeu? Só que eu acho que tem que cumprir o que promete. Cobertura, a base da Dior não tem. Aí prometeu cobrir melasma. Nossa senhora, aí. As duas melhorou bastante, tá vendo? Não. Mas essa da Chanel, ela não promete alta cobertura. A diferença que vocês estão vendo é da cor. Essa aqui é mais clara. Então, parece pra vocês que tem mais cobertura, mas não tem. Eu vou estar usando ela assim, junto com outra, né? Eu acho que é a melhor forma. E ela não vai render, porque você tem que aplicar uma quantidade bacana. Vou virar até... Ela é muito compacta. Ó, suja pouquinho. A esponja vem pouco demais. Eu acho que é isso. Não sei se é a minha que tá com problema. Só sei que não tá rolando, gente. Alta cobertura aqui, cobre. Nem minhas sardinhas ela cobre. Na avaliação tava lá, ó, eu tenho um monte de acne aqui. Sinal, né, que já viram sinal com o tempo. Ó, não consegui nem igualar o tom, vocês estão vendo? Que coisa louca. Achei muito... Não dizendo que é ruim. Ela tem uma fixação boa. Passei o dia todo com ela. Mas eu joguei um pó em cima. Tá? Misturei as duas. Agora, eu vou fazer o contorno com a da Shiseido. Pra vocês verem. Ó.
Acho que esse é o tom mais, vou ver qual é o tom mais escuro. Eu vou usar o tom mais claro, como se fosse um corretivo. É isso que eu vou fazer. Vou pegar o mais claro da Shiseido com a esponja também. E vou usar como se fosse um corretivo para me dar mais cobertura na área dos olhos. Essas bases você pode passar quanto for. Que são bases em pó, gente. É só vocês darem bastante batidinhas. Ó, aqui a cobertura no olho. Como já cobriu a olheira. Só um pouquinho. Essa é da Shiseido. Ó. Como ela vem bem na esponja. Aqui eu tenho cobertura. A da Shiseido sozinha dá essa cobertura que vocês estão vendo. Quis trazer esse vídeo porque eu fiquei encucada com essa base da Dior. E eu tô com a esponja molhada, úmida, né? Tentando dar uma, como se fosse corretivo, para ver se eu consigo mais cobertura. É bom que vocês ficam olhando a diferença da base em pó. E não é porque eu tô passando por cima das outras não, que tá essa cobertura. É porque ela tem cobertura. Eu vi um vídeo da Cíntia dizendo que não tinha cobertura. Se ela pegar essa da Dior, aí é que ela não vai ver cobertura mesmo. Meu olho tá lacrimejando. Mas elas não abrem não, ó. Com a da Shiseido. Agora eu vou pegar a mais escura da Shiseido. Pincelzinho da Rica. E vou fazer tipo um contorno. Você pode ir aplicando quantas camadas você quiser dessas bases. São práticas demais. Durante o seu dia, entendeu? É porque tava na promoção. Aí como eu gostei muito dessa base em pó da Shiseido, aí tava em promoção essa cor. Aí eu falei assim, gente, eu vou comprar pra fazer como se fosse um bronze, um contorno, tá vendo? Já dá uma aquecida, ó. Muito lindinho. E a gente usa, gente. Vocês estão vendo a cobertura da Shiseido? Sem comparação, né? Ó. Passando no nariz todo. Vocês estão vendo? Vocês podem usar quanto for dessas bases. Elas ficam seladas na pele. Aí, ó. Que diferença, né? Ai, gente. A Dior, infelizmente, é um pozinho em vista de todas essas. Até a da Chanel, que não tem muita cobertura, ela é um pozinho. Então, pra mim, não vale R$419, gente. Porque se eu vou usar uma base em pó, eu quero algo leve que me dê cobertura na pele, né? E é isso que ela promete e ela não cumpre. Na minha pele, gente. Pode ter gente que tenha gostado, tá? Mas eu, realmente, vou usar o blush da Tom Ford pra gente terminar a pele. Foi o que eu peguei primeiro. Lindíssimo. Uma das minhas últimas aquisições. É um blush em creme, tá? Mas ele é muito bom, muito fácil de aplicar. Não meleca o pincel, uma compra e tanto esse blush, ó. Eu vou fazer um vídeo com meus produtos, tô doida pra fazer
com os produtos em creme, porque eu não sou fã de produtos em creme. Mas, ó, nem meleca o pincel, vocês estão vendo, ó. Ó. E é em creme. É sensacional esse blush da Tom Ford. Ele é carinho, gente, por isso comprei só um. Mas é belíssimo. Aí eu quero fazer um vídeo com produtos que eu gostei em creme. Pra dar dica pra vocês, né? Porque eu sempre achei um horror. E tem um perfume maravilhoso. Chocolate, parece. Muito gostoso. Super dica, tá? Tom Ford. Fora que é uma embalagem luxuosérrima, né? Eu trouxe até os da Estée Lauder, que eu gostei muito também. Mas já tá bom de blush, ó. Tá? Esses são em pó. Então, vamos fazer os olhos. Trouxe um batom da Chanel, porque teve um seguidor que perguntou assim, se eu teria coragem, aí eu incluí nesse vídeo, de dar R$ 1.300 no batom novo da Chanel. Eu pesquisei, não vi nada de batom de R$ 1.300, né? Mas eu acho que se você gosta do produto, quer conhecer e tem condições de comprar, compre, ó, né? Tem gente que gasta R$ 1.300 em bebida, né? Eu acho que ou R$ 1.300 numa peça de roupa que também acaba, né? Então eu acho que você deve comprar o que você quer, se você tem condições e se você gosta, tá? Eu faço isso. Se eu gostar do batom, se eu achar bonito, eu compro. Esse aqui foi 300 e poucos reais na época que eu consegui na promoção. E tem bastante tempo. E tenho mais deles, tá? Eu sempre venho com um diferente. Então, o total deles deu mais de R$ 1.000. É um batom belíssimo. Vou fazer um vídeo com eles pra vocês. Dessa embalagem. São batons mais antigos, ó. Mas são batons que duram horrores, tá? E eu super gosto, tá? Adoro a embalagem, amei, sou apaixonada pela Chanel. Se eu tiver que dar, eu dou, gente. Não é ser besta, não. Cada um faz com o seu dinheiro o que quiser. Se alguém discorda de mim, perdão, gente. Mas é assim que eu penso. Meu marido adora vinho. Tem tanto vinho aqui. Só aqueles vinhos ali, nem sei quanto que dá. Entendeu? Tá lá, enfeitando. Então, cada um... Eu não questiono ele por comprar os vinhos dele, né? Ou os tênis de marca, as blusas, entendeu? Né? Eu não sou de comprar muita roupa. Eu gosto disso aqui. Gosto, como eu já falei pra vocês, gosto de decoração de casa, né? Lembrando que eu sou uma senhora, gente. Entendeu? Eu não pago aluguel. Graças a Deus. Não sou dona de várias coisas, né? O dinheiro é pra mim. Eu acho que a gente tem que viver como pode, né? E lembrando, eu ainda tô viva. Depois que eu morrer, eu paro de comprar.
Eu acho que uma coisa que a gente não tem é tempo. Então, desde que você não esteja ofendendo ninguém, matando ninguém, roubando ninguém, e que você pague suas dívidas, faça o que gosta, seja o que você quer ser, entendeu? Sempre falo isso. Não é arrogância, não. Mas eu acho que você tem que fazer o que quer. Sabe? Nas suas condições. Tá? Olha que gracinha. Mas com as 3 bases, gente. Lembrando que esse é um retorno, uma comparação dessa base em pó da Dior, que eu acho que ela tem menos cobertura do que a da Chanel, tá? Que se diz tinte, letinte, ultra letinte, tá? Né? E essa se diz altíssima cobertura. Não tem, tá? Essa é minha pele com as bases. Incluí a da Shiseido e da Chanel para fazer uma comparação, né? E realmente, ó, a da Shiseido entrou e ficou belíssima. Vamos pegar um olho. Nem sei se eu pego Dior. Vou pegar Dior. Fazer um olho de Dior. Esse aqui eu acho que é número 1. Um olho simples. Tô doida pra fazer uma pele pra carnaval. Mas esse vídeo aqui vai ficar pra depois de carnaval. Nem vale a pena falar. Olha isso, tô pegando essas duas aqui. Essas paletas, eu misturo uma opaca com brilho e dá um tom muito bonito. Gosto muito de fazer essa mistura. Essa número 1. Não sei se eu vou olhar ali na caixa. É a 1 e a 2, porque elas são mais claras. Então, eu misturo tanto o mate quanto o brilho, assim, ó, de 2 em 2. Sempre faço isso. E fico com uma cor boa de sombra. Essas da Dior, essas paletas da Dior, tem uma fixação linda, tremenda. Ó, que coisa linda, misturando duas. Eu acho super dica, gente. Super rola essa maquiagem, ó, pra carnaval. Não é aquele escândalo, né? Mas é muito bonito. Vou pegar um... Eu tenho iluminador de Dior, gente. Um monte ainda. Aliás. Botei Chanel e Dior aqui bem perto de mim. Porque eu tenho muito produto deles, né? Essa aqui é a primeira. Que eu gosto muito da Chanel e da Dior também. Só essa base que eu fiquei assim, com o pé pra trás, misturei esses dois. Mas porque ela prometeu tanto cobertura. E as bases em pó tem cobertura. Só que essa deixou a desejar, Dior. Espero que o skincare, né, vale a pena. Vale a pena, né? Porque... senão é a mesma coisa que comprar um pó. Entendeu? Pelo menos eu acho, gente. Tava doido pra fazer esse vídeo, pra ver essa diferença. Vamos usar, eu quero usar de novo essa máscara da Estée Lauder. Eu não, também, outra coisa que eu não aprendi a usar. Ela é uma mais durinha, mas é uma máscara linda. Dá um resultado bonito. Acho que eu usei uma vez só com vocês.
As minhas netas estão acordando. E fazer esse vídeo rapidinho. Que eu tava doida pra fazer esse vídeo. Que máscara linda. Você pode passar 2, 3 camadas. Mas pra mim, desse jeito eu gosto. Só pra ressaltar um pouco. Adorei esses produtos da Estée Lauder. A Estée Lauder é uma marca também no meu coração. Sempre comprei bases da Estée Lauder, primes, e nunca me arrependi. Tá vendo, gente? Com a junção de todas as bases, das 3 bases, aí sim, eu não preciso de corretivo. Porque agora eu vou usar ela com... Se eu quiser usar só a da Dior, eu vou usar com corretivo. Não rola sem corretivo. As da Chanel rolam, as da Shiseido rolam, a Kari rola, da Fenty rola. Tem uma falha aqui, ó, tremenda nos cílios. Eu fico aqui tentando cobrir, mas não cobre nem a pau. Porque é uma falha, realmente não tem. Dá mais uma mão aqui. Quase que me suja. Mas é uma belíssima máscara. Nem borroca. Estée Lauder é sensacional. Fica a dica, tá, gente? Chiquérrima. E esse é o resultado da comparação entre Chanel e Dior e um pouquinho da Shiseido. Realmente a da Dior não tem cobertura nem parecida com letinte, ultra letinte da Chanel, tá? Se eu tivesse que comprar uma das duas aqui, eu compraria a da Chanel, tá bom? Aí fica a dica. Essa é bonita? É bonita. Deixa um viço na pele, é delicada, é um véu. Isso que ela é. Beijo, gente. Se gostaram do vídeo, curte, comenta e compartilha. E deixa um like no final do vídeo, tá? Um beijo.